Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Mais uma vez aqui a dupla, que não é sertaneja, a Kira Faria. Tá? Hoje nós vamos aí com as notícias ali, tá? De interesse de todos. Tá? Minha continência aqui do meu amigo Valmir, tá? Continência aí para todos que irão assistir aqui, ok? Pira, suas considerações iniciais, por favor. Bom, é final de semana, né? Então tá meio parado lá. O lance lá, o pessoal com certeza não trabalha sábado de manhã, vocês não trabalham nem sexta, então. Mas tem algumas coisas aqui que aconteceram que a gente vai pautar no sentido de deixar o pessoal atualizado. Eu mesmo não sabia de muita coisa que está aqui, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem chega por aí. Obrigado pelo tempo que vocês disponibilizam. E minha continência também ao meu grande amigo Faria e a todo mundo, né? Estamos prontos aí, vamos começar. A primeira pauta é para o nosso queridíssimo Felipe Neto. Só um instantinho. Vamos começar. Continuam chegando os exemplares desse livro, Macho Nasce Macho e Fêmea Nasce Fêmea. Nós vamos bombardear o estado de Pernambuco, desconstruindo todas essas mentiras da ideologia do gênero que foram contadas até hoje. Deputada, deixa eu ver, aqui, vou levar esse livro excelente do filósofo Isaac Silva. Muito bem, é isso aí. Em defesa da família. Se o Felipe Neto pode, a sociedade organizada também pode. Certo? Vamos colocar os pingos nos is aqui, apesar de que esse programa não é nosso. Pingo nos is não é nosso, né? Mas a palavra ainda não tem patente, né? Então vamos colocar o pingo nos is no seguinte sentido. Nós jamais somos... Nós jamais vamos ser contra a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de orientação sexual, contanto que o teu direito termine onde começa o meu direito, certo? Então, portanto, se um pai e uma mãe resolveram pegar o livro lá do Felipe Neto, isso é um problema deles. Vocês acham que isso aí é bom para as crianças deles? Aí é um problema particular dele. Agora, por exemplo, imputar uma criança que esteja sozinha um livro que dá uma orientação sexual que é diferente daquela que o pai dela dá, eu acho isso uma quebra de direito dos pais. A criança informação não é dele. Calma. Não, eu só quis dizer que é uma criança em formação. Pois é, mas vamos falar a verdade. Pode ser ou pode não ser. Até diria alguns filósofos que o meio, né, ele faz com que você se transforme, né? Acho que filósofo não, estudioso cientista, diz que o meio é determinante. Se não me engano foi Darwin que falou isso. Mas nem tão importante falar sobre isso, mas é aquele negócio. O pai e a mãe ensinam uma coisa, aí a pessoa dá um livro ensinando outra completamente diferente, né? E a gente tem para nós que o livro é a fonte do conhecimento, certo? Portanto, eu acho, do Felipe Neto, um ato, vamos dizer assim, reprovável, tendo em vista que ele não está entregando isso para uma criança que já tem, ou para uma pessoa que já tem uma orientação voltada para isso. E outra coisa, desde quando que é normal você ver figuras de crianças pequenas executando sexo? Isso aí é um tabu que vai existir na sociedade conservadora e vai existir durante sempre. E eles sempre vão tentar desconstruir e a gente sempre vai manter aquilo que a gente acredita. E não adianta vir com flip, LGBT, mais QTB, SRVU. Não adianta, cara. Não adianta. A sociedade é como ela é e vai continuando tendo espaço para todo mundo. A sociedade não vai virar uma cambalhota por causa de uma minoria. Você não concorda, Faria? Concordo. Claro que concordo. É porque eu acho que é o seguinte, gente.
Nós sabemos que essa ideologia de gênero aí, eles tentam colocar o final da família, que para mim é a coisa mais importante. Eu acredito que todos vocês também sejam a coisa mais importante. Principalmente eu, que já tenho 3 netos, não posso admitir isso daí, que uma criança aí, mal foi formada ainda, né? Ela está aprendendo beabá na escola ainda e já está com essa ideologia de gênero na escola. Isso aí é inadmissível, tá? Se a criança, tudo bem, ela cresceu lá, virou homem lá, ela definiu lá o sexo dela, se ela vai ser gay, se não vai ser, é problema do adulto. Mas criança não. Criança, a família tem que ensinar homem é homem, mulher é mulher. Só isso. Crianças são anjinhos, tá? E por acaso o anjo tem sexo? Não, né? Então, o anjo ele tem que ser respeitado dentro da pureza dele até o momento que ele chegar na vida adulta dele e poder definir os rumos da vida dele. Até lá, a criança tem que aprender a obedecer o papai e a mamãe, a criança tem que aprender a fazer as coisinhas de escola, a respeitar o companheiro, a respeitar as diferenças. Essa é a cartilha principal. A criança tem que aprender a ler matemática, essas coisas, né? E não ler livros de orientação sexual com uma idade tão tenra. Eu me lembro ainda da época que para entrar no cinema você tinha que ter carteirinha com a idade mínima lá. Esse filme é para 16 anos, você tinha 15, você não entrava no cinema de jeito nenhum. Tinha lá o tiozinho guardinha lá, não deixava você entrar não. A gente às vezes conseguia, né, Faria, furar um pedaço da lona ali, entrar por um canto, mas aí já é molecagem. Aí já é molecagem, né, na verdade. Então, quer dizer, adolescente é fogo. Mas não uma coisa escancarada como isso aí. Confere? Então, acho que esse assunto já está mais do que batido, né? Mas eu queria fazer essa apresentação dessa deputada, né? Que responde o Felipe Neto. E fazendo e o filósofo, que está aí o nome dele, que vale a pena vocês viram aí na live, vale a pena ser estudado para saber mais sobre esse assunto, né? Pronto. Ô Faria, você acha que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados é um local sagrado? Não. Você acha que, por exemplo, num quartel, por exemplo, chega um oficial de justiça, ele pode até um militar lá e apresentar uma busca e apreensão na sala dele? Em qualquer local, né? Até dentro do próprio tribunal. Se ele tiver que fazer uma busca e apreensão, ele faz. Mas vamos ver o que pensa aqui, pessoal. Vamos ver o que eles pensam. O que aconteceu de diferente essa semana aí, que deixou todos os que devem com o cabelo em pé. Deixou todo mundo que deve com o cabelo em pé. E nesta manhã, a Polícia Federal fez uma operação no Senado. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos gabinetes ocupados pelo senador Fernando Bezerra Coelho. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e é relacionada a inquérito que apura irregularidades em obras de transposição do Rio São Francisco, no período em que o senador era ministro da Integração Nacional, durante o governo de Dilma Rousseff. Atualmente, o parlamentar é líder do governo no Senado. O senador Fernando Bezerra Coelho disse nesta manhã que não havia necessidade das ações da Polícia Federal contra ele e que colocou o cargo de líder do governo no Senado à disposição do Palácio do Planalto. Claramente, os meus advogados de defesa entendem que foi um excesso, foi uma medida muito extensa, desnecessária para os objetivos de esclarecer os fatos pertinentes à investigação, e acho que a manifestação da Procuradoria foi muito clara nesse sentido. Eu já conversei pela manhã com o presidente Davi Alcolumbre e conversei com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, o ministro Onix, e tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo, para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não. Esse é um julgamento e um juízo que será feito pelo presidente e pelo ministro-chefe da Casa Civil e pelo ministro da Secretaria de Governo. Bom, primeiro vamos tecer
sobre algumas pessoas aí que falaram sobre isso. O João Maria Trindade virou e falou assim: eu acho um absurdo a Polícia Federal entrar no gabinete de um senador. Por causa antigamente existia, né, a total, né, a total, vamos dizer como é que imunidade parlamentar, a total, né, ele não poderia entrar lá. E essa imunidade foi dada aos senadores, segundo o João Maria Trindade, para que ele nos defendesse, né, para ele poder nos defender. E eles acabaram usando essa imunidade para defender os seus malfeitos, né? Então, nesse sentido, ele falou que ele acha absurdo. Eu não acho absurdo, eu acho que quando você tem um mandato judicial, e aí eu tenho o que falou o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse o seguinte no site ali dele, do 360. Só faço o que é certo, justo e legítimo, disse o ministro do Supremo Tribunal Luiz Roberto Barroso. O ministro do Supremo Federal afirmou nesta quinta-feira 19 que a decisão que autorizou uma ação de busca e apreensão nas dependências do Senado foi puramente técnica e republicana. Portanto, eu acho que está certíssimo, porque se o cara está sendo investigado e não existe mais a tal imunidade parlamentar, e ele tem que sim, só que isso assusta, né? Isso assusta aos outros, né, dos outros senadores que estão devendo. Então, já uma comitiva se dirigiu para falar com o presidente do Senado. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer assim, no meio do Senado, no meio do dia de trabalho, expor o senador dessa maneira. Mano, é só não roubar, é só não matar, é só não estuprar, que você não vai para lá, entendeu? Bem já disse o poeta Bolsonaro, né? O que você acha disso aí, Faria? É o que eu falo, aliás, é o que nós falamos, né, Pedro? É o que nós falamos. Não pode existir semideuses na Câmara, no Senado, no STF. Não pode existir, gente. Todos nós estamos abaixo da lei. E senão não é uma sociedade. Se todos não estão abaixo da lei, não é sociedade. Como que a sociedade vai funcionar se alguns elementos aí são superiores a leis, se consideram semideuses aqui na Terra? Pô, semideus que nós tivemos na mitologia grega, Hércules, demais aí, né? Fora isso, não existe Deus na Terra, tá? Tá contigo, Pedro. Bom, então, se o artigo 5º da Constituição está valendo, né? Se todo mundo é igual, não sei nem por que colocaram imunidade para alguém, né? Porque todo mundo, para mim, poderia ser investigado. E nesse período aí, ele era, se não me engano, ministro, né, da infraestrutura, se não me engano. Então, de qualquer maneira, de qualquer forma, eu acho que é lícito, se o próprio juiz supremo mandou executar, que se executasse conforme tem que ser executado. E a Polícia Federal, quando chega, ela chega chegando. Ela não chega de brincadeira, não. Porque senão dá tempo de destruir uma prova, dá tempo de sumir com uma prova, pegar uma pasta, pegar uma agenda de telefones, um caderninho de anotação, que era muito importante para a investigação. Por isso que eles chegam chegando, mão na cabeça, todo mundo, ninguém se mexe. Vocês para cá, por favor, sente aqui. Começa a revista de tudo. Até porque até você entrar no Senado e chegar no gabinete do senador, você tem que passar por vários níveis ali, né? Então, alguém pode avisar que a Polícia Federal está chegando. Para onde é que eles estão indo? Os senadores não sabem ainda, mas que chegou, chegou. E agora está aberta a temporada de caça a senador corrupto, viu? Quando pega o primeiro, já vai começar a cair o segundo e o terceiro. A Lava Jato ainda vai chegar em muita gente. Bom, eu não sou terraplanista, certo? E também não acredito no suposto aquecimento global. Por isso, lá vai uma matéria sobre o assunto. Eu evito falar, inclusive, sobre esses assuntos aí, porque são muito polêmicos. E viu, Farias? Eu acredito que o homem chegou à Lua também, tá? Por favor. Muita gente não acredita, então, pelo amor de Deus. A tal greve global pelo clima, que ocorreu nessa sexta-feira em alguns países, incluindo o Brasil, levou alguns militantes às ruas em várias cidades. A turma exige medidas para frear as emissões de gases que estariam causando o efeito estufa e uma legislação para combater o suposto aquecimento global.
As manifestações ocorreram um dia antes da cúpula pelo clima da Organização das Nações Unidas, que deverá ocorrer de 21 a 23 de setembro em Nova York. A tal greve pelo clima tem origem no Fridays for Future, Sextas-feiras pelo Futuro em inglês, que ganhou repercussão com a adolescente sueca Greta Thunberg. É aquela moça que falta à escola toda sexta-feira, alegando que vai protestar pelo clima. E já que falamos sobre isso, complemento com uma informação. Jair Bolsonaro levará a índia youtuber Yassani, eu não sei como é que se pronuncia o nome dela, Yassani Kalapalo, moradora do Xingu, para a Assembleia Geral da ONU. Izani, publicou vídeo 5 dias atrás falando que as queimadas na Amazônia não passavam de fake news para prejudicar o governo. Ela vai ocupar uma das cadeiras da bancada do Brasil no momento em que Bolsonaro for discursar. Izani ficará ao lado de Ricardo Salles, Ernesto Araújo e dos deputados Nelson Trade e Eduardo Bolsonaro. Bruno Gastão, o que mais me chamou a atenção aqui nessa notícia é a moça faltar à escola toda sexta-feira alegando que vai protestar pelo clima. Eu já vi o protesto pelo clima servir de desculpa para um monte de coisa, principalmente para arrecadar dinheiro. Para arrecadar dinheiro para muita gente, para servir de cabide de emprego para muita gente. Agora, para matar a aula, olha, meu período escolar, toda a minha vida acadêmica, Bruno, eu matei muita aula para ir para a biblioteca, ler literatura. Agora, eu nunca te dei essa desculpa de vou matar aula para protestar pelo clima. Você já fez isso lá em Vila Velha, Bruno? Não, mas eu já faltei algumas aulas para ir surfar. Aliás, tinha um amigo meu que dizia, nada pode atrapalhar o surf, Bruno. Para ver treino do Flamengo. Se a escola estiver atrapalhando o surf, tem que faltar a escola. Mas, falando sério, cara, olha, preocupação com o clima, com o meio ambiente, preservação da natureza, formas inteligentes, utilizando o desenvolvimento tecnológico e econômico para proteger o clima, para melhorar o clima. Tudo isso é importantíssimo, tudo isso eu defendo, tudo isso, aliás, é uma defesa conservadora. O Gilberto Freire, grande sociólogo conservador, foi um dos primeiros aqui no Brasil a fazer uma defesa articulada da ecologia. Hoje, atualmente, um dos grandes nomes, o Roger Scruton, filósofo conservador, tem um livro, aliás, publicado no Brasil, chama-se Filosofia Verde, como pensar seriamente sobre o planeta. Então, não tem problema nenhum nisso. Agora, pegar essa bandeira virtuosa, uma bandeira esta que foi apropriada pela esquerda, mas não é uma bandeira de esquerda. Tá? Isso é uma agenda de qualquer pessoa inteligente. E se for qualificado do ponto de vista de posição política, essa agenda é conservadora e acabou. Não é nada da esquerda. Então, agenda de gente inteligente. Da temperatura, é uma realidade sobre o que acontece na Amazônia, né? O que acontece aqui no Brasil. Nós não moramos dentro de uma floresta, temos florestas, sim, e sabemos muito bem conservá-las, tanto que a gente não tem um trabalho intenso aí de reflorestamento, e sim de conservação de florestas. Tamanha é a responsabilidade e a situação do Brasil. Essa garota, ela está famosa no mundo inteiro, né? Se transformou numa grande comunicadora com relação ao clima e tal. A gente fala sobre esta reação emocional em se tratando de um assunto científico. Eu acho que o aquecimento global e todo o estudo que tem que ser feito sobre o clima no futuro deve ser um trabalho científico, deve ser um trabalho de investigação e não emocional e ideológico. Esse que eu acho que é o grande problema dessas lutas, né, que se tornam emocionais demais. Tem que ser científica, tem que... Bom, para nós não nos estendermos nesse assunto, eu só queria dizer o seguinte, eu esqueci o nome dele, eu ia até buscar na internet, mas vocês podem buscar. Existe uma gama de cientistas que negam essa teoria do aquecimento global. Tá? Então, se vocês forem olhar, não olhem só por um lado, olhem por o outro também. Eu posso até dar uma... né? Fala aí. Saiu até que o aquecimento global é devido ao pum e às fezes das vacas. Você viu isso? Tô bagunçando aqui. Como é que é, Fábio? É brincadeira, cara, brincadeira. As vacas
o pum da vaca e as fezes da vaca inalam para fazer o aquecimento global do mundo inteiro. Pelo amor de Deus, né? Aí é o cúmulo do absurdo, né? Na verdade, não vou encontrar ele agora aqui, porque esse assunto tem um na página Mises Brasil, tem um artigo grande que fala: o aquecimento global é uma fraude. À medida que os anos vão passando e os dados vão se acumulando, torna-se cada vez mais evidente que o aquecimento global é uma fraude. A mudança climática é algo natural e permanente, mas na Terra não se aqueceu significativamente ao longo dos últimos 30 anos. Tampouco houve algum efeito único e negativo de qualquer tipo que possa ser inequivocamente atribuído ao aquecimento global. Aí assina essa matéria. Meu pai, cadê aqui o cara que assina a matéria? Está na página Mises. Mises Brasil. Eu vou colocar a página aqui para vocês verem. Aqui, o nome da página é essa aqui, Mises Brasil, tá? Eu não encontrei o cara que assina ela, mas eu já sempre leio essa página aqui, é muito boa. Tem muitos dados que falam de muitas verdades aí que essa agenda globalista e progressista tem. E essa é uma das agendas. Mas, por incrível que pareça, nós temos um vídeo da Índia, né? Nós temos um vídeo. Peraí, Faria. Para a gente completar esse assunto aí, eu acho que seria interessante colocar o áudio aí da indígena que vai para a ONU junto com o Bolsonaro, né? É 7h21. E tá lá no final? Não, eu te mandei hoje de manhã. Vamos achar eu aqui um segundo. Pois é, e no vídeo que vocês verão a seguir, uma indígena da região do Xingu vai te mostrar o que realmente vem acontecendo na região e a verdade por trás de todas essas tentativas de derrubar Jair Bolsonaro. O que ele está dizendo aqui é muito importante porque existe muito fake news dizendo sobre as queimadas, que é culpa do governo Bolsonaro que entrou, ele está queimando todo o Xingu. Não existe isso daí. A nossa cultura é fazer roça para plantar mandioca e para plantar outras coisas. Isso faz parte da nossa cultura. A roça para limpar, para que a gente possa plantar alguma coisa lá. Isso faz parte. Não é porque entrou o novo governo, ele está queimando tudo. Na verdade, nessa época de ano, nessa época quente, sempre houve queimadas para queimar roça. Isso faz parte, é normal. Isso é tudo exagero que a mídia está dizendo. Isso é culpa do governo. Não é culpa do governo. É culpa... É porque a gente tem que produzir aqui. A gente tem que produzir nosso alimento. Senão a gente morre de fome. Temos que queimar algumas coisas aí para plantar coisas. Faz parte. O que ela está dizendo aqui, Raoni, ele tem contado coisas que não são verdade, ele tem falado coisas que não é verídica aqui dentro do Xingu. Porque cada povo aqui dentro do Xingu cuida da sua própria aldeia. Raoni reivindica, solicita as coisas para a comunidade dele. Ele prioriza o povo dele, claro, como todo o povo indígena daqui do Xingu. Não estamos pedindo apoio dele, estamos aqui somente falando a verdade, coisas que acontecem aqui, a política que acontece aqui dentro do Xingu. Como funciona de fato, sem fake news, sem mídia aí dizendo série de absurdos, falando por nós, como se não falássemos. Eu quero deixar bem claro, essa reclamação aqui é do povo da aldeia Terrungo, que é daqui da aldeia que fica aqui dentro do Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso. Não estamos falando em nome de todos os povos do Xingu, não estamos. Estávamos falando por nós aqui, desta aldeia. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilha também, principalmente para desmentir fake news que circula por aí pelas redes sociais, tá bom? E se você não gostou também, tanto faz. Tchau!
E se você não gostou, tá bem, tanto faz. Tchau. Vocês viram aí, né? Os indígenas falaram tudo aquilo que o nosso presidente vem afirmando ultimamente. E aí, Jair Bolsonaro vem combatendo fortemente os interesses de tentar internacionalizar a Amazônia, especialmente por parte de França, Alemanha, Dinamarca e Noruega. E depois ele é atacado por parte da esquerda, dizendo que ele é o verdadeiro entreguista dessa região. E como maior prova de que o jornalismo brasileiro, em grande parte dominado pela esquerda, tenta atacar o governo de todas as formas e desmoralizá-lo, vejam só essa matéria que vocês estão vendo aí do lado, chamando a indígena de mascote e tentando satirizar a ida dela para a Organização das Nações Unidas, numa conferência que Jair Bolsonaro fará na semana que vem em Nova York. Canalhas! Mas também tudo isso já era de se esperar, né? Até porque vejam só aqui do lado da tela o resultado por parte da votação dos jornalistas que escolheram os parlamentares do ano. E de 10 nomes só tem gente do PSOL. E vejam só o grande vencedor, Alessandro Molon, do PSOL do Rio. Tive a grande honra de... Bom, não vamos mudar de assunto, não vamos para parlamentar e... Olha só, eu posso criar Eles não fizeram a mulher mais bonita do Brasil, não foi aquele transexual durante 2 anos, se não me engano, não foi a mulher mais bonita do Brasil. Se ele fosse o transexual mais bonita do Brasil, eu até concordo. Mas mulher mais bonita, mulher tem que ter as partes da mulher, né, cara? Mulher tem que ter útero, entendeu? Tem que ter ovário. Entendeu? Então... Não, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A Roberta Close nunca foi eleita a mulher mais bonita do Brasil. Você falou aí de trans, mas você lembra da Roberta Close? Claro que eu lembro. Fui adolescente também. Então, pessoal, agora deixa eu só completar uma coisa aqui. E ó, a Roberta Close dava de 10-0 nesse camarada aí, viu? Com certeza. Ela tem cirurgia, né? Ela pode fazer a cirurgia qualquer que seja, mas mulher não vai se tornar nunca. Nunca vai ser mulher. Nunca. Isso aí não vai ser nunca. Nunca. Eu não queria ela na minha cama. Tem gente que gosta. Bira, deixa eu comentar um assunto aqui. Internacional. Ó, Leo do Costa embarca para Nova York e hoje, né, Sérgio já embarcou, né? Mas ele fala ao mesmo tempo o seguinte, ó, ele está indo para Nova York, mas ele diz que não poderá entrar na ONU. O que ele irá fazer em Nova York? Eu pergunto, né? O que ele vai fazer em Nova York? Turismo? Porque, ó, ele está saindo hoje é dia 21. Né? Bolsonaro nem saiu do Brasil ainda, tá? Ele já saiu, tá? Ele foi para Nova York e diz que não tem como entrar na ONU, né? Até o Bira fez uma brincadeira aqui comigo assim. Manda ele tirar uma foto lá da ONU por fora lá, para ver se. Mas sem montagem. Para ver se ele realmente foi lá. Peraí, eu esqueci de colocar o microfone, repete aí. Mas é o seguinte, a brincadeira foi a seguinte. A brincadeira foi mandar ele tirar uma foto na frente da ONU lá. O turista pode, para mostrar que ele tá lá na frente da ONU. Aí fala de novo aí que eu acho que não saiu nada. Pessoal, então repetindo. O Leo Costa embarca hoje, né, para os Estados Unidos, para Nova York, e para acompanhar a ONU aí, né, a palestra que Bolsonaro vai dar, né, e essa indígena também está indo junto, tá? E a indígena está indo junto para desfazer o que a mídia está fazendo em relação à Amazônia, em relação às queimadas, tá? E o outro é o seguinte, o Leo Costa, ele mesmo fala o seguinte, eu não poderei entrar na ONU, mas vou ficar do lado de fora. Aí o Bira brincou, né? Falou assim, pelo menos ele tira uma foto lá da ONU, que o turista pode tirar, mas sem montagem. Vocês lembram quando o Leo Costa foi acompanhar o Mourão lá para palestra de Mourão lá? Ele falou que ele tinha até uma foto, ele tinha tirado uma foto com o Mourão, né? Aí eu perguntei pro Leo Costa assim, mas cadê a foto de você e o Mourão que você falou que tirou?
Falei, eu tenho coisa mais importante que mostrar uma foto com o vice-presidente. Você acha que Leudo Costa ia perder essa oportunidade? Nunca. Pelo amor de Deus. Agora, eu falo para vocês, o que o Leudo Costa, já que ele não vai entrar na ONU, o que ele foi fazer lá? Porque a notícia vai sair. Depois que Bolsonaro falar na ONU, a notícia vai sair em todos os canais aí. Então, o que ele foi fazer? Aí eu pergunto, ele foi fazer turismo? Hein? Porque já que ele mesmo fala que não vai entrar na ONU, ele foi fazer o quê? Turismo? Ele é um correspondente internacional, ele vai estar a par de todos os assuntos, assim, ele vai chegar nos outros repórteres, vai conversar, vai tentar conseguir um crachá de imprensa para poder entrar. Você não acha? Ele procura, ele vai onde a notícia está. Mas, Ira, ele como jornalista não fala inglês. Ele não fala inglês, Bira. Ele deve ter comprado, sabe aquele aparelhinho lá que você fala em português lá, aí você traduz para o inglês? Só se ele comprou esse aparelhinho aí, né, para poder conversar com jornalistas americanos, né? Porque eu acho muito difícil, né? Então, pessoal, ó, Leudo Costa é foda, cara. Vai lá, Bira, continua aí. Eu sei que você não gosta do assunto. Não, é que esse assunto, se deixar, ele domina aqui a região. Eu tenho que combater um pouco esse assunto. Leudo Costa, Esdra Prado, eu tenho que combater um pouco, senão fica só nisso. Vamos para a próxima pauta? É tu, hein? Como você vai colocar aí? O áudio de... você vai reconhecer, vamos lá. Aí que tá baixo. Câmara autoriza verba para carro de luxo e mais coisas também, né? Vamos ouvir o áudio. Diz a Folha que um dos pontos do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira coloca na lei a permissão expressa para que partidos políticos usem verbas públicas para adquirir bens móveis e imóveis, como mansões, helicópteros, aviões e carrões de luxo. Eu vou repetir, aquele projeto lá, o Bolsa Campanha do Rodrigo Maia, coloca na lei a permissão expressa para que partidos políticos usem verbas públicas, dinheiro seu, dinheiro nosso, dos pagadores de impostos no Brasil, para adquirir bens móveis e imóveis como mansões, helicópteros, aviões e carrões de luxo. Hoje, a lei partidário, que é a principal fonte de financiamento público das legendas, com previsão de distribuição de quase R$1 bilhão em 2019, estabelece um rol restrito de possibilidade de uso das verbas. Tanto é que, em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, proibiu expressamente os partidos de usarem o fundo para adquirir imóvel para funcionar como sede de suas atividades. Estabeleceu ainda que reformas em bens já existentes só podem ser bancadas com dinheiro público para ações estritamente necessárias. O texto aprovado pelos deputados dentro do projeto que busca afrouxar regras de transparência, fiscalização e punição relativas ao uso das verbas públicas pelos partidos, o texto estabelece agora que o fundo partidário possa ser usado também para compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação ou construção de sedes e afins e na realização de reformas e outras adaptações nesses bens. O projeto está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, que poderá sancioná-lo ou vetá-lo integral ou parcialmente. Então, o Bolsa Campanha, José Maria Trindade, quanto mais se analisa, quanto mais se detalha as consequências daquele texto, mais indignados nós ficamos. E não é só o fundo partidário, é o fundo eleitoral de que estamos falando. Existe um fundo para os partidos políticos, né? Isso para gerir, para administrar o partido. E depois tem o fundo eleitoral, que vem de 2 em 2 anos. No caso do debate, é sobre o fundo partidário para as eleições do ano que vem. Se tudo der errado para os deputados e bom para todo mundo, o fundo vai ficar em R$1,7 bilhão. O partido que mais vai receber dinheiro é o PT e o PSL, os dois partidos juntos. Quem parte e reparte fica com a maior parte. E os deputados e senadores elaboraram uma lei de distribuição do fundo partidário, né, levando como base o número de deputados. E o PMDB, que na época elaborou a lei, que chefiou a distribuição,
era o maior partido do Congresso Nacional e por isso ficava com uma quantidade muito grande do fundo partidário e do fundo eleitoral. Isso é muito dinheiro, 1 bilhão e 700 milhões de reais. E com esta abertura, além, evidentemente, de provocar desalinhos como esses aí, de comprar helicóptero, já houve partido político que comprou helicóptero. Isso foi questionado no Tribunal Superior Eleitoral. Isso aí abre uma janela da corrupção e do Caixa 2, porque através de prestação de serviços, como advogados, contabilidade, não há como fazer uma fiscalização direta. E aí, através de recibos, se pode pegar aquele dinheiro que supostamente teria gasto nesse tipo de coisa, de aluguel e tal, e aplicar em campanhas, ou seja, criar Caixa 2 para campanhas até em outro município, enfim, um desvio total. O que eles fizeram, na verdade, com isso aí, foi a abertura de uma janela para a corrupção e para o Caixa 2. Agora, cá para nós, a lei é muito explícita, né? Ela vai permitir que faça reformas, que compre imóveis, carros, quer dizer, um verdadeiro absurdo. É por isso que cresce aí essa pressão do veto a Bolsonaro. Exatamente, Zé Maria Trindade. Algum complemento aí, Bruno Garchagen? Vamos para a pauta número 11 ou pode falar? Eu só queria deixar um comentário para o nosso ouvinte pensar o seguinte: 1,7 bilhão de reais. Ah, sim, eu fiz aliás um comentário ontem que eu quero bem lembrar dessa quantia. Fala aí. Pois é, 1,7 bilhão de reais pagos a serem utilizados para isso tudo que você e o Zé Maria já mencionaram, Felipe, e também para financiar impulsionamento na internet. Esse negócio isso aí realmente inacreditável. Inacreditável. 1 bilhão e 700 milhões de reais são 14 megacenas de dinheiro público. 14 megacenas. É isso que é o Bolsa Campanha aprovado na Câmara dos Deputados, sob comando do Rodrigo Maia, e é óbvio que todos os deputados e ele próprio são culpados a respeito disso, a respeito desse mau uso do dinheiro público. 14 megacenas para a classe política que eles juram defender, e o Rodrigo Maia deu declarações hoje dizendo foi o PT que prejudicou, que gerou indignação contra os políticos e tal, porque ele fica lá defendendo os interesses dos políticos em detrimento da sociedade, e aí ele usa argumentos que isoladamente têm um sentido, mas que não se aplicam ao caso dele. Porque ele está lá justamente torrando o dinheiro do povo brasileiro para facilitar a vida dos próprios políticos. Então não vem com essa conversa. É óbvio que a politização do crime nos governos do PT, é óbvio que a criminalização que eles fizeram nas estatais, é óbvio que tudo isso gera uma indignação contra aqueles políticos que estavam envolvidos nesses esquemas. Se respinga um pouco para os outros, cabe aos outros mostrar que são diferentes deles. Agora, o senhor Rodrigo Maia fica blindando os políticos com lei de abuso de autoridade, votada nas pressas, e agora fica mimando todos os políticos com dinheiro dos outros, com dinheiro da população que trabalha. Sempre bom a gente deixar claro que às vezes falam contribuinte. Primeiro que não é contribuinte coisa nenhuma, que não está contribuindo voluntariamente com nada. Está pagando, que é imposto. E imposto, como o nome diz, é o que está sendo imposto. Mas é bom lembrar que são pessoas que trabalham de segunda a sexta-feira, ao contrário desses deputados que aprovaram isso aí. Pessoas que saem de casa, às vezes moram longe do trabalho, pegam um transporte público precário, nos quais muitas vezes são assaltadas, principalmente os pobres, os mais pobres, têm mais risco de ser assaltado, porque não tem carro blindado, não tem condomínio com grade, com guarita. Então são essas pessoas que estão dando dinheiro delas, não dando, né? Que estão vendo o seu dinheiro ser tomado pelos políticos para fazer campanha eleitoral, muitas vezes mentirosa, muitas vezes campanha que suja as cidades. 1 bilhão e 700 milhões de reais, 14 megacenas. E o que a gente ouve é só papo furado, conversa fiada para enganar otário, Bruno.
Nem Josiane gasta esse dinheiro impulsionando a internet, aquela personagem da novela lá que gosta de enterrar dinheiro aí na internet para atrás de clique, né? Sexta-feira, Zé Maria Trindade revela o seu lado noveleiro aqui em Espinho do Cruzeiro. Grande momento. Mas esse negócio de impulsionamento, como eu comentei aqui outro dia, só para lembrar, foi alvo de muita discussão, acusações em setores da imprensa de que candidato X, candidato Y tinha recorrido a impulsionamento de conteúdo ilegal durante a corrida eleitoral. Aí eles viram, e isso aí está dando muita confusão, então vamos legalizar logo esse negócio e legaliza com o nosso dinheiro. Quer dizer, vamos tornar legal e vocês pagam, a população brasileira paga. Diga aí, Zé Maria. É a grande novidade. Todos os deputados chegaram aqui falando aí dessa novidade de impulsionamento e que realmente dá resultado. Muita gente diz que se soubesse disso teria aplicado toda a verba exatamente nessa internet. Então a ideia é a seguinte, perfil fake e processo de impulsionamento para enganar o eleitor, né? E dinheiro público. Acho que já falou o suficiente. Já falou o suficiente. Já tá batendo tanto na minha cara aqui que eu já tô quase desmaiando já. Mas dentro de tudo isso aí que a gente ouviu, que para mim não assusta tanto, porque a gente já sabe do que é capaz o Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados quanto dos senadores. O que muito me preocupa é o seguinte: na eleição de 2018, a gente falava eu vim de graça, né? Porque a proposta era justamente fazer com que a eleição não dependesse mais de recurso. Mas você, destinando 1,7 bilhões de reais, eu temo muito que o nosso eleitorado volte às velhas práticas. Com práticas novas, como eu falei para você do Caixa 4. Né? O que seria o Caixa 4? O Caixa 2, todo mundo já sabe o que é, né? O Caixa 3 é aquela empresa que dá dinheiro para uma outra empresa, que emite uma nota de um serviço que ela não fez e repassa o recurso, cobrando, claro, dela, né? Tanto o preço de nota quanto um DX ali, né? E passa o recurso para o candidato. E o Caixa 4, Birajara? O Caixa 4 é aquilo que o cidadão vai receber e vai doar como doação de campanha, como pessoa física. E ainda vai descontar do imposto de renda dele ainda. Então, vai aparecer o Caixa 4, viu, Faria? 1,7 bilhão. O que você acha disso? E o outro, né, eu vi uma reportagem aí do Rodrigo Maia, que ele achou que a quantidade 1,7 é pouco. É pouco para as próximas reeleições. Eles queriam 3,7 bilhões e não conseguiram. Então, está achando 1,7, ele está achando pouco. Como você falou, ele queria 3 bilhões e pouco aí, né? E agora 1 bilhão e 700, eles estão achando pouco, que não vai dar para fazer a campanha, para poder reeleger, né? Eu falei, o Brasil sem saúde, sem educação, e esses filhos da P, desculpa a expressão, mas são filhos da P, querem continuar roubando o nosso país. Isso é inadmissível. Bolsonaro veta tudo, que é a única possibilidade que nós temos. Bolsonaro veta tudo. A única possibilidade que nós temos agora é Bolsonaro vetando tudo. Vamos para a próxima? Continuar, Biro? Próximo. Polícia Federal descobre suposto áudio de Berdivaldo. O cerco está fechando, Berdivaldo. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é Denis Souza, eu falo aqui de São José dos Campos, São Paulo. Sejam muito bem-vindos a este canal. A situação do senhor Berdivaldo se complicou de vez. E eu posso dizer que literalmente a casa dele está caindo. Polícia Federal encontra um áudio muito suspeito, mas antes de nós entrarmos nesse assunto,
Se você ainda não é inscrito nesse canal, já vem aqui embaixo, se inscreva, deixe o like opressor de sempre e ative o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Eu vou ler para vocês essa matéria do Jornal Cidade Online e a gente faz esse comentário em cima. Vamos lá, gente. Polícia Federal encontra áudio de hacker com interlocutor com sotaque estrangeiro, que pode ser sim de Glenn Greenwald. Um áudio encontrado pela Polícia Federal pode complicar de vez a situação do pseudo-jornalista criminoso Glenn Greenwald. No material apreendido pela polícia, o sexto preso na Operação Spoof conversa com uma pessoa com sotaque estrangeiro. Olha só que coincidência, né? Os investigadores, obviamente, já suspeitam que esse interlocutor possa sim ser Vermivaldo. O sexto preso, para quem tem acompanhado, é o estudante Luiz Molição, companheiro inseparável daquele outro criminoso, Walter Delgatti. Gradativamente, tudo vem sendo elucidado, ou seja, as peças estão tomando forma, né? Glenn que se cuide, pois a hora do acerto de contas com a justiça está se aproximando e eu vou estar aqui esperando de camarote. Eu tenho certeza que você também. Afinal, este cidadão, este pilantra, este canalha que fez esse terrorismo todo com a ajuda da extrema imprensa brasileira para denegrir a Lava Jato, para atacar o governo Bolsonaro e, obviamente, também fazer com que a esquerda volte ao poder e para tentar tirar o maior ladrão da história, tá? Que é o Lula ladrão. Enfim, gente, que esse canalha realmente venha a ser pego pela Polícia Federal, eu não tenho dúvida alguma, tá? É uma suspeita até o momento? É uma suspeita, mas vai ser sim investigado, tá? Será investigado e se caso ele tenha algum envolvimento, será trago à tona e ele terá sim, obviamente, né, que responder por isso, porque com certeza a população brasileira vai fazer uma grande pressão, mesmo o STF fazendo de tudo para blindar este canalha que de jornalista não tem absolutamente nada. É só um militante da esquerda. É isso que ele é. Nós sabemos muito bem todas as falcatruas e toda a tentativa desse militante de esquerda. Mas, obviamente, que as pessoas, as coisas, né, precisam vir à tona para que seja provado também, para que assim seja esfregado na cara dessas pessoas que ainda insistem em acreditar na falácia e nas mentiras dessa esquerda podre. Pessoal, Verdivaldo, o circo está fechando, viu, Verdivaldo? O circo está fechando aí, porque todos nós sabemos, né, que você não é uma fonte confiável. E eu agora vou falar de um assunto que o Bira detesta, tá? Bira, pode tapar a cara aí, ó. Bira, pode tapar a cara aí, tá? O Ezra Prado, uma das fontes de Ezra Prado é o Folha, né? Folha de São Paulo e o Verdivaldo! O Verdivaldo é a fonte do Ezra. Aí o Bira não deixa de falar. Pessoal, se vocês quiserem saber mais informações sobre Ezra Prado, não percam o nosso próximo vídeo. Eu só quero ver. Ô, Bira, vamos colocar aquela pauta lá do 1329? O Chorão Rodrigo Maia é detonado? 1329. O Chorão Rodrigo Maia é detonado. Vamos ver por quê? Verdade política. Rodrigo Maia foi o grande orquestrador de mais um ato vergonhoso na Câmara dos Deputados e acabou recebendo a resposta do povo. Será que o vulgo Nhonho irá voltar a chorar porque ninguém lhe ama?
aprovou o projeto de reforma eleitoral, mostrando claramente que nem toda reforma é boa, já que esta retomou a maior parte das benesses aos partidos. Em uma empreitada alucinante, o projeto saiu da CCJ e foi votado no plenário. Não deu tempo nem para respirar. É impressionante como esses deputados votam rápido quando a pauta lhes convém. Então vamos avaliar cada ponto que foi alterado na lei. Caixa 2. Os deputados fizeram questão de manter 2 pontos no texto original, que facilitarão a prática de Caixa 2. O primeiro é a anistia a multas emitidas por desaprovação de contas das campanhas. Daqui para frente, multa-se só se provar a clara intenção. Então os candidatos poderão dizer que não sabiam que isso era ilegal. Foi sem querer querendo. O segundo permite que os serviços advocatícios não sejam computados no limite de gastos de campanha, e sim quitados através de doação de pessoas físicas com valores ilimitados. Com isso, as despesas com advogados serão declarados como gastos eleitorais, mas não entrarão no teto dos gastos de campanha. Ou seja, uma forma bem interessante de se lavar dinheiro para campanhas. Eu declaro gastos com advogados no valor milionário, mas uso esse dinheiro em campanhas. E vamos falar a verdade, um deputado que ganha mais de 33 mil reais deveria ter vergonha na cara para usar o fundo partidário para pagar o seu advogado. Isso é dinheiro do povo, sendo que cada deputado já possui a sua cota com gastos advocatícios. Todo mês você vê esse tipo de gasto no portal da transparência. Agora, mais uma regalia em períodos eleitorais. É pra ficar muito fundo eleitoral. O texto permitirá que o fundo eleitoral seja expandido, além da retomada das propagandas partidárias, que já tinham tomado seu rumo. Ou seja, teremos a volta do tempo de propaganda de TV e rádio. O fundo também poderá ser usado para impulsionar conteúdo na internet, o que hoje é proibido. O fundo também poderá ser usado para construir sede partidária e também contratação de advogados para defender filiados investigados. E diante a indignação, o jornalista Felipe Moura Brasil vem em seu Twitter criticar Maia, após a população subir a hashtag Maia Traidor da Pátria. Chamam Maia de traidor da pátria, como se algum dia ele tivesse se comprometido com ela. O compromisso dele é com a proteção corporativa dos velhos políticos e partidos, que só pensam em manter boquinhas e poder, longe do povo e da cadeia. Veta Bolsonaro. E Felipe tem toda a razão. Infelizmente, o presidente da Câmara, que se acha o primeiro-ministro, nunca esteve tão livre, leve e solto, já que com a esquerda destituída, ficou fácil de Maia assumir o seu lugar. Nem Eduardo Cunha teve tanto poder nas mãos. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda, na verdade... O nhonho, né? O nhonho, né? Ele está preocupado com o país, Bira, ou ele está preocupado com um dinheirinho no bolso? Não precisa nem responder, Bira, porque já está na cara isso daí, né? Bira, quanto tempo nós estamos de live aí? 53 minutos. Tá, minhas pautas acabaram, Bira. Você tem mais alguma? Eu tenho uma pauta aqui que fala sobre... Eu estava na dúvida sobre o problema do Alan ali com o Frota e com o Lobão. E aí... o Terça Livre do Alan do Terça Livre. Eu fiquei, o que houve? Que esses caras estavam se beijando até um dia desse, né? Mas é claro, né? O Lobão é um ex-bolsonarista, né? E amava de paixão Bolsonaro. E não vou nem falar o Frota, né? O Frota era... Não, e ele é vizinho, Bira, ele é vizinho do... lá daquele... lá do MST, lá o líder do MST. Eu sei que você está falando, mas não vou lembrar o nome dessa criatura. Eu também não lembro. Não vou, nem quero saber o nome dele. Para mim, gente que trabalha com o tipo de coisa que ele faz não merece nem ser citado. Mas que seja. De qualquer forma, de qualquer maneira, deixa eu achar aqui de novo, eu vou começar com ele falando um pouquinho sobre a treta deles. A treta deles foi a seguinte: por algum motivo, por alguma forma de falar, alguma coisa que ele disse, os caras deram o endereço dele, né? Ou pelo menos deram o endereço que seria o dele. Mas vamos ouvir um pouquinho aqui. O Frota tirou a foto da casa dele. Não, isso aí se sugere que é a casa dele, mas você sabe se é a casa dele ou não? Mas aí ele fez uma coisa muito correta. Ele foi lá e deu um boletim de ocorrência. Entendeu? E se não for a casa dele? Se não for a casa dele, algum doido desse tentar atacar e matar uma pessoa inocente, e aí? Não, inclusive o Terça
Livre está processando o Cristal Fox, o Leudo Costa, tá? São 3 processos. O Lobão, né, aquele compositor, aquele músico, Alexandre Frota e o Leudo Costa, tá? Não foi mexido no Brasil, né, e não vai ser mexido agora, não tem como mexer nisso agora, não adianta, não tem força, não tem número para mexer nisso agora. Isso vai se perdurar. Enquanto isso se perdurar, né, a minha empresa de jornalismo vai continuar aí contando com pessoas que querem trabalhar de coração. Isso que a gente, tudo isso que a gente está falando começou com o assunto da divulgação do endereço de Alan dos Santos, jornalista aqui do Terça Livre, que teve o endereço divulgado na internet pelo deputado federal Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, e pelo cantor e compositor Lobão. E a gente está explicando, dando essa volta toda para explicar. Não é mansão, não é caro para os padrões de Brasília, é barato o aluguel. Não é só uma residência, é residência e local de trabalho. Tá bom, pessoal? Acho que agora ficou claro. Enfim, vamos no intervalo? Vamos fazer um intervalo e a gente volta com mais informações. Então você que vai para o intervalo. Sou Rafael Fontana, estou aqui com Alan dos Santos. E Alan, rendeu bastante o nosso assunto aqui. Rendeu. Esperamos poder corresponder aí, respondendo os vários comentários. Só uma pergunta antes de ir para o Superchat, que a gente viu que tem bastante aqui, né? Por isso a gente vai abreviar o fim do programa, mas com certeza a gente vai comentar muita coisa no Superchat ainda. Alan, você é jornalista. Hoje a sua atuação é identificada como de jornalista. Você espera solidariedade dos órgãos de imprensa e das associações, como a Abrage, o Sindicato dos Jornalistas? Não, porque eu sei que até um membro da Abrage sabe onde eu moro, sabe do que eu passei. Inclusive foi até um pouco solidário comigo na época das ameaças, mas eu tenho certeza que eles não vão falar nada, né? Aí eu só queria acrescentar o seguinte: quando eu fui fazer a busca, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, aí eu fui fazer uma busca na internet, no Google, e também fui no Search, e fui em outros tipos de busca. Não tem nada sobre isso, só tem esse vídeo dele falando isso. Não tem uma nota em nenhum jornal, nem Poder 360, nenhum jornal de direita, ninguém teve a capacidade de dizer que isso aconteceu. Só o Terça Livre falou sobre isso. Agora, o que está sendo questionado aqui é você deixar à mostra um endereço de uma pessoa que tem direito à sua privacidade, tá certo? E ainda fazer uma rixa vamos dizer assim, ideológica, né, que mais parece mais uma rixa de cachorro do que uma rixa de ideológica, né? O negócio de eu tô certo e você tá errado, e se você não parar eu vou te morder, eu vou mandar os meus seguidores te perseguir. Que é isso, cara? Seguidor agora virou exército, entendeu? Então, Faria, esse caso que está acontecendo com a Alan é muito sério do ponto de vista do que pode acontecer com a internet, ainda mais com 1,7 bilhão na mão de pessoal fazendo impulsionamento dentro da internet. Isso que você não acha? Vou continuar aqui. Pode falar. Eu não vi nenhum pronunciamento ainda do Alexandre Frota e nem do Lobão, mas vi um pronunciamento do Leudo Costa. Quando o Leudo Costa descobriu que o Terça Livre estava processando ele também, ele caiu de pau. Pode processar, eu sou advogado, minha mulher é advogada, não sei o que, pode processar, pode fazer isso aqui. Só que ele não falou que os dois estão impedidos de exercer a profissão. Tudo bem, quem vai ter que contratar advogado. Aí o Leudo Costa faz uma segunda live, né, a respeito do Terça Livre, elogiando o Terça Livre. Eu respeito muito você, Terça Livre, eu respeito muito você. Você é um cara que tem muitos seguidores, eu não posso nem... eu não estou nem perto de você, tá, não sei o quê. Ou seja, o Leudo Costa tentou elogiar o Terça Livre, né, como é o nome dele, o Alan dos Santos, com o intuito que o Alan retirasse um processo, né, o boletim de ocorrência que ele está fazendo contra Leudo Costa. E Leudo Costa usa aquele argumento, ele tem 64 anos, ontem ele tinha 62, hoje ele já tem 64, tá? Ele tem 64 anos, se o Alan processar ele, o Alan vai ter que ir
lá, né, para a cidade do Leudo, né? Eu não sei se é Santa Catarina ou se é Curitiba, a cidade do Leudo, eu não lembro agora. Ele não era de Porto Alegre, não? Porto Alegre, isso mesmo, Porto Alegre. Então ele usa a idade dele de uma forma de se vitimizar também, né? Então, e o Leudo está achando que o Terça Livre, né, vai retirar aí o processo, sendo que ele próprio falou que ele não retira o processo e todos terão que responder pelo que fizeram, né? Pra não dizer que eu não achei em lugar nenhum, teve um blog só que eu achei, que eu tenho que passar depois, colocar na inscrição aqui o nome do blog. E aí eu fiz uma gravação aqui com o meu repórter digital, vamos ver se ficou boa. Vamos ver. Treta do endereço. O deputado federal Alexandre Frota, ex-bolsonarista e viva casaca cristã no Partido Social Democrata Brasileiro de São Paulo, publicou nesta quinta-feira, 19, uma foto de uma mansão que seria do blogueiro Alan Santos, chefe da milícia virtual de Bolsonaro. Segundo o cantor Lobão, também ex-bolsonarista, a casa localizada em região nobre de Brasília teria sido comprada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro do Partido Social Liberal de São Paulo. Alan Santos disse que irá processá-los. Alan diz ainda, o deputado Alexandre Frota publicou uma foto dizendo que é a minha casa. Lobão, Danilo e Madeleine incitaram isso. Estou indo para a delegacia, disse Alan Santos após Frota postar uma foto com a legenda "Me enviaram agora, adivinhem?". O dono do site Terça Livre é acusado pelo cantor Lobão de viver em uma casa bancada pelo filho 03 do presidente. Lobão diz ainda, minha fonte lá de Brasília me mandou uma mensagem afirmando, você sabe quem está morando aqui. O Alan dos Santos. Morando numa mansão no Lago Sul, que o Eduardo Bolsonaro está bancando. Aí eu falo mais. Não só cabe processo do Alan Santos, como cabe do Eduardo Bolsonaro também, porque o Eduardo Bolsonaro é uma figura pública. Então aguardem que vão ter desdobramentos. O Eduardo Bolsonaro agora também, fiquei sabendo, está processando o Facebook e agora não vou lembrar se é o YouTube também por cerceamento de liberdade. Esse processo não está faltando por aí não, viu, Faria? Faria, 1 hora e 2 minutos. Vamos encerrar? Você quer fazer as considerações finais? Não, eu vou fazer as considerações finais então. Gente, nós falamos aqui sobre vários aspectos que envolvem opinião pública, que a gente tenta fazer com que as pessoas vejam mais do que os telejornais mostram. Assim como a própria Índia falou ali que não tem nada a ver aquilo que esses representantes que se alinham com a esquerda, com os progressistas, né, que querem mais receber benesses, garantir recursos do exterior do que falar a verdade do que está acontecendo enquanto os índios passam necessidade. Entre outros assuntos. Todos os assuntos que nós tratamos aqui são pesquisados em sites, em blogs, que a gente concorda com a opinião deles do ponto de vista de ser verdade. E aquilo que não é verdade a gente procura não propagar. A gente vai buscar primeiro no boatos.org, entre outros sites, para a gente ver se aquilo é mentira ou é verdade. Inclusive, quando alguém me manda algum conteúdo que é falso, eu já falo logo, ó, vou lá no boatos.org, isso aqui é falso. Tá? Não propaga isso não. Até porque isso, a partir da lei das fake news, pode ser considerado até crime, né? Propagar isso aí. Bom, enquanto não se pegam os nossos amigos aí, estrelas do crime, né? A gente continua falando a verdade, nada mais que a verdade. Só a verdade vos libertará. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e a minha continência para vocês. Pessoal, fazer minhas considerações finais, como sempre faço, né? E o Bira está aí de prova, né? O Bira, um beijinho, né, Bira? Mas ficou magnífico. Pessoal, como eu termino a live aí, em respeito a todos vocês, primeiro a continência aqui pro meu amigo e irmão Bira, continência para todos vocês, tá? Que vão ter um tempinho aí para nos ouvir. E quando eu termino a live, né? Coração. Pra coração. Pode parar. Você está errando. Nossa união é muito importante. Ó,
Alpira já está me corrigindo já, gente. É brincadeira. Nossa união é muito importante. Coração para coração. Um beijo no coração de todos vocês, com o maior respeito, tá? Eu não sei se a gente volta hoje à noite. Se não voltar, a gente volta amanhã, tá? Um grande abraço aí, um beijão com o maior respeito para todos vocês, tá? Valeu. Valeu, gente. Até mais. Fique esperto, hein? Fique esperto.